O que vocês acabaram de ver são cenas de um vídeo que me foi enviado anteontem pela Graça Salgueiro e que eu consegui pô-lo no ar, que ele veio para o WhatsApp e passei uma confusão, mas o meu filho Fred conseguiu colocá-lo no ar. Não tenho o endereço da pessoa, mas não importa. Importa as cenas que foram as cenas de destruição. Mas isso, como vocês podem ver, faz parte de um plano. Mas não é de um plano do Chile. Modéstia à parte, Graça Salgueiro e eu somos as pessoas no Brasil que mais conhecem o Foro de São Paulo. A Graça publicou um livro muito mais inteiro sobre o Foro de São Paulo, muito mais completo. Eu já tinha publicado o meu livro em 2008, 2014, segunda edição, e deve sair a terceira recente daqui a pouco. O Eixo do Mal, latino-americano, e nós estudamos isso a fundo. A Graça muito mais do que eu. Então nós conversamos ontem e ficamos abismados com a pouca audiência que está sendo dada, poucos cliques que estão sendo dados para assistir esse vídeo, que é de uma importância fundamental, porque isso é o renascer daquilo que nós pensávamos que estava morto. Como bem dizia o nosso saudoso amigo Azambuja, no seu livro A Hidra, né? A Hidra Vermelha. A Hidra, você corta uma cabeça, vem outra, corta uma cabeça, vem outra. Não houve nenhuma reação forte aqui na América Latina contra o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo destruiu a si mesmo. Em grande parte pela destruição da economia argentina, pela destruição da economia brasileira e dos espetáculos de corrupção levados a cabo pelo PT, PCdoB, PCO, etc. E também no Chile, pelo fracasso não só das esquerdas quando tomam o poder, como também daquilo que se convencionou chamar direita, mas que não é direita coisa nenhuma, que também todos os interesses são puramente globalistas. Então, ao dizer que no Chile existe a direita e a esquerda, não, existe uma coisa só. Tanto o que se chama de esquerda quanto se chama de direita é globalista. O que não fazem nada? Há quanto tempo estão queimando a igreja no Chile? Mas não sei, eu acho que já passou de 500 igrejas, não sei. E daí? Não se toma nenhuma providência, ninguém faz nada. Que governo conservador é esse que permite que isso aconteça? Não põe o exército na rua, não põe nada. É porque estão macomunados lá em cima. Porque isso faz parte de um plano global. Essas coisas não são nacionais. Não existe esse tipo de... Já nunca existiu, sempre aquela organização que não existe, que nunca existiu realmente, como interna, a Internacional Comunista, que todo mundo dizia que não existia, aquilo, a teoria da conspiração dos milicos, sempre coordenou tudo isso, né? Mas hoje não existe mais isso. Então, não é bem o comunismo que é o problema. Todo mundo fica, os comunistas, os comunistas, os comunistas. Os comunistas estão servindo agora de idiotas úteis, como muita gente serviu a eles, por isso o nome que lhe foi dado por Lenin. Mas eu volto a repetir a frase que eu digo quase todos os programas em que eu falo sobre isso. O comunismo não teria chegado a 1920 se não fosse o dinheiro de Wall Street. Quem manda nisso tudo não é o comunista, ou os comunistas. Esse pessoal, ele recebe como se mantém esse tipo de coisa. No Chile,
Aqui no Brasil está muito calmo por enquanto, mas nós só vamos ter eleição daqui a 2 anos. Eleição que interessa, que vai presidente, prefeito, vereador. Basta saber administrar um pouco a cidade, mas não é algo que toque vamos dizer, na estrutura nacional, em termos de mudança de política internacional, interna e internacional. Ora, nos Estados Unidos, a situação está dramática. A situação está, eu diria que apavorante, com a Black Lives Matter e Antifa. E lá, Trump tem tomado as suas medidas, mas, como é uma federação de verdade, os governadores é quem tem o poder na mão até que haja uma intervenção. Mas essa intervenção tem que ser muito bem craneada. Não é possível que decretar intervenção na Califórnia, em Nova York e todos os estados dirigidos por democratas que estão apoiando esses movimentos. Então, tudo isso tem um sentido bastante escondido, porque a mídia não relata os acontecimentos. Vamos começar como se pode começar de qualquer ponto, porque quando as coisas são generalizadas, você pode pegar de um ponto, ou pegar de outro, que vai dar certo. Mas vamos começar aqui o seguinte. 24 de setembro de 2019. Discurso antiglobalista de Donald Trump na ONU. Ouçam esta partezinha que vai ser tocada agora. Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. Trump diz claramente algo que ameaça terrivelmente os globalistas. Ameaça o World Economic Forum, as grandes fundações, que está no meu segundo livro que está à venda. Principalmente hoje em dia, Bill e Melinda Gates Foundation, interessa a muitos governantes, inclusive agora, vou falar mais tarde, mas de uma grande decepção foi Boris Johnson. Em termos de Brexit, está tudo indo bem. Mas internamente ele está fazendo aquilo que eu denunciei no meu primeiro vídeo em inglês desse ano, que foi sobre a Inglaterra estaria se tornando o 1984 de Orwell. Está. Eu vou falar um pouco depois. Mas, seguindo aqui, depois desse discurso antiglobalista, em que Trump diz que o futuro é das nações, ora, as Nações Unidas, o World Economic Forum, o World Bank, as grandes fundações, todas dizem o contrário. O futuro é o globalismo. E agora, com Bergoglio no Vaticano, mas ainda, eu não digo a Igreja Católica, mas o Papa está metido no meio dessa história. Embora já estivesse marcado desde fevereiro de 2019, logo depois do discurso de Donald Trump, já estava marcado há muito tempo, dia 6 a 27 de outubro, reuniu-se o Sínodo da Amazônia. Já estava marcado foi anunciado em fevereiro. E quem é o grande assessor de Bergoglio no momento? Quem é esse assessor? Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs foi o assessor, ainda é, embora como senador e não como candidato, de Bernie Sanders.
socialista, comunista. Não é socialista, é comunista mesmo. Ele quer estatizar tudo, do velho comunismo, que ele já é velho mesmo. E também é o mesmo assessor de economia do Papa. Vejam aí ele na ONU. The General Assembly routinely votes 185 against the United States on almost everything right now. Ele fala claramente que 185 países estão votando sempre contra os Estados Unidos. Mas isso não há novidade nenhuma, porque nós sabemos muito bem que a ONU é exatamente isso, sempre foi. Anti-americana e anti-Israel, principalmente anti-Israel, mas anti-Estados Unidos também. Agora, talvez até mais anti-Estados Unidos, por causa da administração Trump. Quem é Jeffrey Sachs? Jeffrey Sachs, além do que eu já disse, ele apoia o aborto clara e abertamente, e todos os meios contracepcionais para evitar o aumento da população mundial. E está, evidentemente, metido também no World Forum, junto com o seu Klaus Schwab, que eu já falei em vários programas aqui, e que fazem parte também do apoio a essa pandemia. Mas vejamos como é interessante o seguinte. Em 18 de outubro, portanto, mais ou menos, durante o Sínodo da Amazônia, reúne-se o evento 201. Aí vai a página do evento 201, vão 2 prints, um deles mostra que os organizadores foram Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum e Bill and Melinda Gates Foundation. Isso simultaneamente com o Sínodo da Amazônia, praticamente. Começou no meio, acabou antes. Este era aquilo que nós já sabemos, já falei aqui várias vezes, um exercício para a pandemia. Para o caso de uma pandemia que poderia vir, não sei qual. Bom, dezembro aparece a pandemia. Em janeiro e fevereiro começam os primeiros rumores de morte sobre a pandemia e tudo isso entrou diretamente no esquema do mundo inteiro. Nós aqui no Brasil sofremos até menos. Nós estamos ainda sofrendo essa mentira de ter que usar máscara. E não se preocupem que vamos passar um verão mais ou menos razoável, mas quando começar o outono, não vai chegar a vacina, e se chegar a vacina, não tomem. E a vacina, e o que é que vai acontecer? Começa a esfriar, vão dizer, vai dar o segundo surto de Covid. E vai. Nos newspapers, na televisão, vai dar. Vai aparecer, não tenham dúvida. Qualquer gripe que acontecer é Covid, como estão fazendo agora. Um monte de gente morrendo de outras coisas e sendo chamado de Covid. Eu não vou repetir aqui estatística que eu já falei, do próprio CDC americano, que só 6% das mortes dadas como por Covid são realmente por Covid. Ora, sempre existe algo que não está planejado. Então, o que existe que não estava planejado são as acusações contra a família Biden. Não é apenas Hunter Biden e Joe Biden, mas é o David Biden, é o irmão dele, é a mulher dele, é todo mundo, a família inteira é uma família absolutamente corrupta. Se você quiser, pega a família do Lula ou coisa parecida, aqui é mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos igual, só que num nível muito maior. Então, o que isso não estava nas previsões de quem estava trabalhando todas
essas pandemias, esses grupos na rua, Black Lives Matter, Antifa, destruições lá em Paris, destruições violentas em Paris também. Tudo isso está dentro de um esquema que foi detonado definitivamente pela primeira ocorrência que eu falei aqui, o discurso de Donald Trump na ONU em 2019. Quando ele declarou claramente, ele já vinha agindo assim, que eu governo com o pensamento permanente de America First e espero que todos os governos façam o mesmo. Que todos ponham seu país first. Porque Trump está percebendo que o rumo globalista já está muito avançado. E o único cara que pode parar com isso é ele. Então, todas essas manifestações, pandemias e tudo isso está sendo feito para impedir a reeleição de Trump, porque sabem que se Trump for reeleito, ele vai mandar brasa mesmo. Ele já saiu do Acordo do Clima, que o Bolsonaro disse que ia sair e não saiu e devia ter saído. Para com esse negócio de comércio, porque não vão deixar de comprar nada não. Ninguém vai deixar de comprar comida para alimentar a população, sabendo que a população vai se revoltar e derrubá-lo, por causa de que o Bolsonaro não assinou, ou o Brasil desassinou o Acordo de Paris. Já saiu fora da Unesco. Já saiu fora da Organização Mundial de Saúde. Os Estados Unidos nada mais tem a ver. Pararam de financiar. Financiar pararam. E a saída oficial será, acho que 31 de janeiro de 2021. Essas coisas são sempre demoradas, não é assim, eu saio hoje, tchau, como alguém que sai de casa e não volta mais. Não é bem assim. Ora, essa preparação, então, como eu disse antes, surgiu um problema, que foi essas denúncias contra Biden. Num programa anterior, eu acho que ainda foi na Rádio Vox, eu não sei se ainda foi na Rádio Vox ou foi aqui, já nos meus vídeos, que eu falei que eu acreditava que Joe Biden era só um marionete que ia ser tirado na convenção democrata. Enganei-me. E fico pensando, um sujeito que chega num estado e não sabe em que estado está, que se faz um discurso começando a dizer que é candidato a senador, ele é candidato a presidente. Um sujeito que está sob acusações de pedofilia, cujo filho, e agora foram pegos dois dos três HDs, hard disks, do Hunter Biden, no qual ele confessa claramente que ele usou o nome do pai, e com autorização do pai. Não foi aquele cara que passou um cheque sem fundo, sem o papai saber. Não. Ele passou com o papai dizendo, passa que eu aguento, eu vou lá e pago. É isso que esse Hunter Biden fez. Surgiram as acusações a respeito da Ucrânia, que eu já falei, e surgiram as acusações agora a respeito da China. Ora, eu fiz uma live, primeira live que eu fiz, eu não estou conseguindo fazer direito, porque não estou coordenando bem aqui ainda som com imagem, mas a primeira foi logo que saiu os problemas da Hillary Clinton. Ali também já foi um desastre, uma pedra no caminho desse pessoal, ao qual Biden, Bill Clinton, Hillary Clinton pertencem. O aparecimento dos e-mails
da Hillary, que e-mails oficiais que ela passava do servidor dela, que estava no subsolo da casa dela. Isso apareceu, surgiram. Imediatamente surgiu o problema do Biden. Quer dizer, tem percalços no caminho, no caminho dessas pessoas que querem destruir os Estados Unidos e querem construir um mundo como aquele mundo que será o mundo do The Great Reset. Está tudo junto nesse esquema. Ou vocês acham que o Black Lives Matter, os caras estão fazendo tudo aquilo com o salário deles que eles ganham, as mixarias que esse pessoal ganha nos seus trabalhos, se é que trabalham? Ou estudantes que vivem de mesada? É claro que não. Eles recebem fortunas para fazer isso. E quem paga? Bill Gates, George Soros e etc. Et caterva. Aqui também, no Chile também. Não pensem que essa gente está fazendo. Aqui no Brasil até, todo mundo falava que era o negócio das mortadelas. Eu duvido que era só mortadela. Quem é que pagava os ônibus? Para aquele pessoal do PT? Quem era? Alguém pagava. É caro alugar, às vezes, 30 ônibus. Aluguel de ônibus não é barato, para um dia inteiro. Ir e volta e ficar lá esperando. Da onde sai esse dinheiro? Comunista não produz dinheiro. Primeira coisa que a ficar claro é o seguinte: comunista não produz dinheiro. O velho ouro de Moscou, que muito se falou no meu tempo de jovem, o ouro de Moscou, na verdade, era o ouro que vinha de Wall Street via Moscou. Porque Moscou não produziu absolutamente nada. Foi uma destruição total, como nós vimos. E o que está acontecendo com Cuba também. É impressionante. Cuba era o maior exportador de açúcar do mundo. Maior que o Brasil. Hoje, Cuba importa açúcar. Podem ter certeza que se o comunismo vier aqui para o Brasil, nós vamos passar a importar tudo. E ter um dinheiro para quem vem de fora e outro, porque eu estou muito preocupado com esse negócio, com essa desvalorização do real. Mas vejamos mais aqui alguma coisa a respeito disso. Essas acusações levaram a outras atitudes que nos mostram claramente que a quadrilha é muito grande e muito poderosa. Em 2016 ainda, Trump e aqui Bolsonaro em 2018 praticamente se elegeram contra a mídia oficial, através da mídia alternativa. Pois essa mídia alternativa, hoje em dia, ela já está também dominada. Vejam aqui, eu vou colocar os canais do YouTube que foram simplesmente banidos. Olhem aqui, isso é parte do último vídeo da Amazing Polly. Notem aqui todos os que foram retirados e o total aqui embaixo, aqui ao lado direito vocês veem um número, tem o nome do canal e o número de pessoas inscritas, né? O total, 7.123.400 pessoas deixaram de seguir o que eles seguiam, por vontade própria, liberdade de expressão, liberdade de ouvir o que bem entende, foram bloqueados pelo YouTube. O Twitter acabou de bloquear, há uns dias atrás, uma declaração de um dos membros da equipe de coronavírus, dos novos membros que ficou no lugar do Dr. Fauci, que foi o Dr. Atlas, que fez um Twitter dizendo claramente que máscaras fazem mal. Não é para usar máscara.
Imediatamente, o Twitter tirou do ar esse tweet do Dr. Atlas. Nós estamos também vendo outros movimentos que estão se mostrando, a meu ver, assim, eu tinha grandes esperanças, Great Expectations, que é um dos grandes livros de Charles Dickens, que eu já li umas 3 ou 4 vezes. É muito bom. Eu tinha muitas esperanças no Boris Johnson. E não só eu, mas todo mundo via, até Yoram Hazony escreveu um livro, né, falando sobre nacionalismo e falando que 2016 foi muito importante, 2018 por causa de Bolsonaro aqui no Brasil, 16 foi o Brexit e a eleição de Trump. E 2018 a eleição de Bolsonaro no Brasil. Bom, das 3, por enquanto sobram 2. O que vai acontecer aqui no Brasil, não sei. Está havendo um governo muito desorganizado. E isso é muito perigoso. O secretário de Saúde disse que vai trazer as vacinas chinesas, o presidente disse que não. É preciso que ele ponha, não apenas diga, eu mantenho a minha autoridade, mas ponha para a rua. Não faça o que fez com o Mandetta. Que ele deixou, ou com o Moro, que ele já sabia, e desde janeiro de 2019, que o Moro não prestava. Tinha posto lá dentro um cavalo de Troia, que é a dona Ilona Chabot. Cavalo de Troia comandado por George Soros. E ele fica levando, tem que botar para a rua. Como Trump faz, you're fired. Pronto, acabou. Mas a Inglaterra foi uma decepção. Boris Johnson aumentou a contribuição para a Organização Mundial da Saúde e está seguindo à risca mesmo, todas as informações que lhe são ordenadas praticamente pelo Scientific Advisory Group for Emergencies, SAGE. Eu não sei se eles pronunciam SAGE, deve ser. Eu não ouvi ninguém falar o sobrenome, o som. É SAGE, que está nas mãos do Dr. Whitty, que eu comentei no meu último vídeo em inglês. E eu tenho recebido informações diárias sobre a situação lá. Existe uma grande parte da Inglaterra, o Nordeste principalmente, que está totalmente em lockdown. Eles lá fizeram uma organização do seguinte, são 3 tiers, são 3 etapas. Em qual etapa está a sua cidade? Vai lá no mapa, vai ver. E a terceira é fechar tudo. Até os bares, os pubs têm que fechar, a não ser que sirvam comida, que mostrem que servem comida. Eu, quando viajei da Inglaterra várias vezes, comi muito em pub, boas carnes, batata frita, que é só o que eles têm. Às vezes, carne de carneiro também, de ovelha, muito boa, que eu também gosto. Então, os pubs têm condições de servir comida. Vão ter que servir mais para poder abrir, mesmo assim, grupos de 6. Quer dizer, falência anunciada. Isso é algo terrível. E o pior, a grande maioria do povo inglês está entrando nessa mentira. Tem gente pedindo mais medidas. Tem gente pedindo que fechem tudo por o tempo que for necessário. O que é necessário? Alguém está vendo vírus no ar para dizer, opa, hoje não tem vírus no ar. Como a gente vê mosca em casa, opa, vai chover, tem um monte de mosca aqui. Mosquito a gente enxerga. Vírus ninguém sabe. Isso é uma mentira, é uma falsidade. Eu até falei do Dr. Whitty,
junto com o Dr. Fauci, nos Estados Unidos, que estão mandando nisso, e também a doutora Birx. Bem, eu já estou me alongando mais do que eu devia. Eu teria muita coisa a falar sobre o Brexit, por exemplo, mas eu vou deixar para outro programa, porque é uma situação que está indo razoavelmente bem. Então temos que falar daquilo que é preciso avisar as pessoas, alertar as pessoas a respeito do que está acontecendo. Eu então fico por aqui porque chamando a atenção de vocês. Assistam esse vídeo, não é pela minha bela cara ou pela cara da Graça, não. É porque isso é fundamental para nós termos uma ideia do que é que está acontecendo. Assistam o vídeo que eu falei, o vídeo sobre o Chile, que está no meu site. E vejam o que está acontecendo lá. Não é à toa que a Igreja Católica está sendo visada. Inclusive, isso está acontecendo aqui, primeiro, meses sem missa. Depois, tem que se inscrever, ou tem número, tem um lugar aqui, 5 não, outro sim. Quer dizer, estão fazendo de tudo e agora estão queimando as igrejas. E aí se pergunta, e o que está fazendo o senhor Bergoglio quanto a isso? Nada. Ele está muito preocupado com a Amazônia. Fogo na Amazônia, ele imediatamente pula e grita: eu estou destruindo o meio ambiente mundial, o pulmão do mundo. Agora, estão destruindo o pulmão espiritual do mundo, que ele deveria reconhecer como supostamente chefe da Igreja Católica. Ele não está fazendo nada. Quer dizer, a situação que existia aqui durante a Guerra Fria foi praticamente salva por 3 pessoas. Uma delas era o Papa da época, foi São João Paulo II, já era Papa. Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Hoje em dia, na Inglaterra não tem uma Thatcher, tem um Boris Johnson. Abaixo da crítica nesse momento. No Vaticano, não tem João Paulo. Tem Jorge Mário Bergoglio, que sequer abriu a boca contra esses atentados à Igreja Católica que estão acontecendo em todo o mundo. Então, o único baluarte para o normal pré-Covid chama-se Donald Trump. A eleição americana desse ano é uma eleição que vai decidir o futuro, ao menos o futuro próximo, do mundo. Porque Trump é o único que tem peito de desafiar essa gente toda dentro das Nações Unidas, desafiar a China. Aliás, isso é um assunto para outro também, que saiu até, eu coloquei no Twitter, uma comparação entre a Marinha americana e a Marinha chinesa, que todo mundo faz com a propaganda que a China faz, que a Marinha chinesa é uma coisa espetacular, marinha de guerra, claro. Não tem jeito, não tem a menor condição de aguentar, sequer, como por exemplo uma outra comparação entre o porta-aviões Ronald Reagan e o porta-aviões Liaoning. Não suporta 1 hora de combate contra o Ronald Reagan, digamos, os dois sozinhos. Nem 1 hora, eu acho que muito menos que isso. É destruído em pouco tempo e posto a pique. Mas há, sim,
um risco que não houve tão grande assim na época da União Soviética. Mas há um risco de guerra, sim, maior, porque a China está numa situação extremamente difícil, de pobreza, de miséria, embora toda essa maravilha que eles nos mostram. Agora eu me lembrei de uma coisa. Vocês vejam que todos os pontos são tomados por essa gente. Quem está encarregado de fazer o concurso de Miss Universo é o Winston Ling. E ele já conseguiu fazer a Miss Brasil, uma brasileira que mora na China, fala mandarim, veio para cá para concorrer, claro. Não, foi honestamente que ela foi. Ela é linda, não tenho a menor dúvida, mas todas as demais também eram. Ninguém chega com a minha cara para ser Miss Brasil. Todas são lindas. Então, foi escolhida aquela com incidência, que mora na China, que foi apresentada pelo diretor do concurso e que agora vai fazer o concurso Miss Universo. Até aí, esse pessoal globalista se mete. Até mesmo no concurso de Miss. Notem bem que a coisa é tão, às vezes até deve se achar um pouco ridículo, mas eles se metem em tudo que existe. Eles têm que destruir qualquer princípio de nacionalidade que exista e de patriotismo, que foi esse trecho do discurso de Donald Trump na ONU. Eu vou ficando mesmo por aqui agora e agradecendo a audiência e a paciência e até o próximo vídeo.